Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Estamos dando sequência aqui à nossa playlist Magnus Carlsen, a gênese de uma lenda. E a gente tem aquele, ainda no torneio de Yangtze na Holanda em 2006, meus amigos. Magnus Carlsen com 15 anos de idade. Olha contra quem ele vai jogar, Alexander Beliavsky. Você já ouviu falar desse jogador? Esse jogador aqui é o seguinte: grande mestre ucraniano, problemista, compositor de xadrez, escritor. O cara com tradição. Ele é o seguinte, pessoal. Ele jogava ali repertórios clássicos, Gambito da Dama, Ruy Lopes, defesa francesa, venceu o Mundial Júnior em 73, ele venceu o campeonato soviético 4 vezes, é um cara pesado, jogou o torneio de candidatos, ele foi eliminado no torneio de candidatos nas quartas de final contra Garry Kasparov. Sim, meus amigos, estamos falando aí de um jogador de tradição aí no xadrez, jogador pesado, jogando aqui no torneio de Yangtze. E aqui ele vai encarar esse menininho, Magnus Carlsen, de 15 anos de idade, e já tá com 2.625 aqui de rating, tá aumentando o rating dele. E vamos dar uma olhada então nessa partida. Antes um recadinho aqui. Tudo bem, galera, mas antes de começar a mostrar aqui a partida, eu tenho uma dica valiosa para sua carreira, que pode ser aí uma boa estratégia, uma virada de jogo, presta atenção. Já ouviu falar da Hashtag Treinamentos? Não, ela não é apenas mais uma empresa de treinamentos. É uma das líderes da América Latina no mundo da tecnologia e focada em tecnologias como Power BI, Excel, linguagens de programação como Python, JavaScript, SQL. Com mais de 100 mil alunos já formados, eles atuam desde 2015, transformando absolutos iniciantes em mestres no mundo da tecnologia e reconhecidos no mercado de trabalho. Mas não é apenas a variedade de cursos que faz a Hashtag Treinamentos uma empresa especial. Eles são bastante focados na didática, que é muito boa, no suporte extremamente eficaz e também focados no mercado de trabalho. Eles não vão apenas te ensinar tudo que você precisa dentro da tecnologia, mas também as nuances que vão fazer você um profissional diferenciado pensando no mercado de trabalho. Não é à toa que a Hashtag Treinamentos é reconhecida em grandes publicações, como na revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Agora um alerta, o Black Friday da Hashtag Treinamentos está chegando e eu ouvi falar que eles vão preparar ali a oferta mais incrível que eles já fizeram, tá bom? Então aproveita que essa pode ser a grande oportunidade para você dar uma guinada aí na tua carreira profissional. Para você não ficar de fora dessa, utilize o link que está aqui na descrição do vídeo e também fixado aqui nos comentários, ou então aponta aqui, utilize esse QR Code que está aqui no vídeo e você vai ser levado a esse pequeno formulário aí para você não perder essa oportunidade. E fica tranquilo quanto aos seus dados, a Hashtag Treinamentos leva muito a sério a questão aí da privacidade das suas informações, ok? E aí, tá preparado para dar um upgrade nos seus conhecimentos? Essa é a sua chance! Muito obrigado pela sua atenção e agora vamos à partida, vamos lá. Muito bem, meus amigos, Magnus Carlsen tem as peças brancas e abre aqui com o peão do rei. Temos a resposta E5 pelo Beliavsky, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, especialidade do Beliavsky, a Ruy Lopes. E o Magnus Carlsen, sabendo disso, joga a Ruy Lopes, que é uma decisão das brancas, jogar a Ruy Lopes, desde que as pretas não joguem uma Petroff no lance 2, nem nada disso. A6 ataca o bispo, bispo em A4, cavalo em F6. Roque coloca o rei em segurança. B5 ataca o bispo volta. Bispo vem para B7, o Carlsen joga com D3. Dá apoio para o peão central. Bispo vem para C5, cavalo C3. Desenvolvendo. D6 protege o peão central. A4 ataca a estrutura de peões na ala da dama. Cavalo vem para casa de A5, o bispo volta para A2. E B4 ataca o cavalo. E a gente está no lance 10. Um bom desenvolvimento aqui dos dois lados. Lances teóricos. Magnus Carlsen volta o cavalo para casa de E2. E agora está na vez do Beliavsky fazer o lance 11. Mal ele sabe que a partida está quase acabando. A partida está quase acabando, meus amigos. Como assim? Ele dá um berro aqui, mate em 35. Não, não é nada disso. Vamos para a realidade aqui. Mas está quase acabando. Vamos ver o que vai acontecer. Olha o drama. Bispo C8 agora aqui foi jogado pelo Beliavsky. Até aqui manobrando aí o bispo para, quem sabe, jogar aqui para G4 ou dar suporte para um possível ataque na ala do rei no futuro. Tá de bom tamanho, dá a casa de B7 pro cavalo, tá de bom tamanho. Magnus Carlsen joga com C3. Questiona aí a estrutura de peões na ala da dama. Temos peão toma, e agora o Beliavsky segue aqui com o lance bispo B6. Deixa o bispo aqui protegendo o cavalo. Magnus Carlsen segue levando peças para a ala do rei com o cavalo G3. Bispo em E6 foi jogado lutando aqui por essa diagonal de casas claras. Magnus Carlsen joga aqui com o peão no centro, D4.
E temos o lance bispo por A2, torre por A2 e, por que não, o roque. Lance 16 foi feito. Mal Beliavski sabe que em 4 lances ele vai abandonar a partida. Meus amigos. Rafa, para de mistério, mostra logo. Magnus Carlsen segue com o lance bispo G5, cravando aí o cavalo. E aqui, então, o Beliavski segue com o peão toma. E o Carlsen já começa os seus ataques com o cavalo H5. O quê? Já colocou problema pro soviético aqui, pro campeão mundial juvenil, várias vezes campeão da União Soviética. Aqui ele já tem problemas. O cara que jogou contra o Kasparov, o cara de peso. Um menino de 15 anos da Noruega aqui, que não tem tradição nenhuma no xadrez, esse país. Quer dizer, tem forte jogador, mas não é uma União Soviética, uma Índia, Alemanha, nada disso. D por C3, seguiu aqui na partida, capturando o peão, acreditando que não há problema nenhum na posição. Magnus Carlsen segue com mais um lance espetacular aqui. E aqui a gente lembra, né, dos nossos ensinamentos. Nunca coloque os cavalos nos cantos. O cavalo no canto só traz desencanto, né? Show me the book! Magnus Carlsen colocou os dois, um em cima do outro, empilhado, olhando pra cara do professor, falando, e agora? Não é pra por nenhum? Olha isso daqui. Calma, pessoal, calma. No xadrez, cada posição é uma posição. Os ensinamentos do professor estão corretos. Cavalo no canto costuma trazer desencanto. Mas, como tudo, na vida e no xadrez, cada situação é uma particularidade. Não cabem regras gerais. Por isso, aqui já tem problemas o Beliavski, hein? Ele segue com o lance rei H8. Mas depois de simplesmente cavalo F5, meus amigos. Que é isso? Alexander Beliavski abandona aqui a partida. Pessoal, vocês têm noção o que o Magnus Carlsen está fazendo nesse torneio de Yangtze? Ele está detonando aqui, o Silvestre está dizendo, cheguei. O novo rei chegou. É isso que ele está dizendo aqui, é isso que ele está anunciando. Meus amigos, aqui o Beliavski abandonou aqui a partida, abandonou porque não dá mais. O que ele pode jogar aqui? Torre G8, vamos proteger o peão? Vou colocar aqui de outra cor pra gente poder ver que é uma variante, tá? Que a partida acabou lá. O que o Magnus Carlsen poderia jogar numa posição como essa? Cavalo por G7, eliminando o defensor do cavalo, simples assim. E aqui as pretas não têm o que fazer. Torre por G7, bispo por F6, ataca a dama, ataca a torre... E a torre, além de tudo, tá atacada várias vezes. Good game, né? Aqui o Magnus Carlsen simplesmente fica com uma torre limpa a mais, né? Impressionante. Vamos ver o relatório aqui, a precisão. Vamos ver. Olha isso daqui. Durante o Mundial de 78, Karpov contratou hipnotizador para sentar na primeira fileira e encarar o adversário. Foi contra o Korchnoi, não foi? Foi contra Victor Korchnoi, se não me engano. E o Korchnoi daí começou a ir de óculos escuro bem grosso, de óculos espelhado bem grosso, pra anular os efeitos do hipnotizador, né? Quer dizer, que é isso, meus amigos? 99,5% de precisão. Olha, é melhor os adversários do Magnus Carlsen começarem a usar óculos espelhados também, não sei. Alguma coisa tá acontecendo aqui. 99,5%, meus amigos. Ai, se fosse o Hans Niemann. Ai, se fosse o Hans Niemann. Vamos dar uma olhada na próxima partida, vamos lá. E não, tem mais. 3.250 de performance de rating. É uma máquina. Mas muito influenciado também esse score maravilhoso pelo fato da partida ter tido muitos poucos lances, tá bom? Então, em geral, se você ganhar em 3 lances e o adversário abandonar, você vai ter 100% de precisão e tal, né? Tá bom? Não se tiver no livro de abertura, não, mas... Digo assim, 1 ou 2 lances depois do livro de abertura acabar, você vai ter uma precisão altíssima, se você não errar nada. Bora ver a próxima, vamos lá. Magnus Carlsen ainda com 15 anos vai encarar a lenda Michael Adams, 2.720 de rating, super grande mestre. Chegou a ser o número 10, viria a ser o número 10 do mundo, se eu não me engano, em 2007. Chegou a ser top 10 mundial. Estamos falando do campeão britânico, aos 17 anos de idade... Quando ele se tornou grande mestre. Estamos falando de um super jogador, a lenda. Joga até hoje, joga muito Michael Adams. Aliás, tivemos, né, uns anos atrás, nosso grande mestre Rafael Leitão contra Michael Adams nas Olimpíadas. Que sensação, que coisa espetacular. Partida maravilhosa. Terminou no empate. Michael Adams escapou do nosso grande mestre Leitão naquela Olimpíada. Magnus Carlsen contra essa lenda. Magnus Carlsen, 15 anos ainda, em maio de 2006, já com 2.646 de rate aqui, querendo chegar em 2.700. Ele que viria a chegar 2.882, nós vamos acompanhar isso daí aqui na playlist. Magnus Carlsen faz a abertura hatch. É o que ele disse que jogaria contra um alienígena. É sério isso. Magnus Carlsen foi perguntado se uma inteligência superior de outros planetas viesse para o planeta Terra e desafiasse você para uma partida de xadrez e você fosse de brancas, o que você jogaria? Ele falou cavalo F3. Jogaria isso para não me comprometer com nenhuma abertura crítica e para meio que sentir o adversário.
Então a gente já sabe como pensa o Calcio. Será que é isso que ele estava pensando aqui? Cavalo F6 foi jogado, C4. Transpondo aí para uma abertura inglesa. Temos E6, cavalo C3, o bispo vem para B4, G3, como todo jogador de rete barra inglesa, vai colocar o bispo aqui em fianqueto, dando reforço nas casas claras. Roque, bispo G2, D5 ataca ao centro, D4 paralisa este peão e oferece o peão de C4, como o Carlsen gosta, né, de oferecer esse peão, e a turma em geral aceita mesmo. D por C4, o Carlsen jogou isso aqui diversas vezes contra o Nepo no Mundial, e vou falar... O Nepo começou jogando melhor que o Carlsen no Mundial, que foi um fiasco, não sei o que, mas ele começou jogando melhor que o Carlsen. O Carlsen escapou de umas belas derrotas lá, hein? Nessas variantes aqui, vamos ver, do tipo catalã e tal, né? Roque foi jogado, cavalo C6, A3, ataca o bispo toma, peão toma. Torre B8, excelente lance, reforçando a expansão na ala da dama. Bispo vem para G5, B5 diretamente, sem proteger o equino, hein? Sem se preocupar com ataques descobertos. E4 foi jogado pelo Carlsen aproveitando a cravada do cachorro. E aqui H6 foi jogado questionando o bispo. Bispo vem para H4, E5, ataca o centro. Carlsen responde com cavalo por peão. Temos trocas. Cavalo toma, peão toma. É possível trocar dama, vamos? Dama toma, torre de F toma. E o cavalo atacado escapa feliz para casa de D7, atacando o peão. E o Carlsen protege tudo com F4, uma posição esquisita. Uma posição, no mínimo, esquisita que o Magnus Carlsen está jogando aqui contra o Michael Adams, porque ele ficou com o bispo esquisito aqui em H4, né? Tá meio preso. Agora, o centro tá bem forte. O centro tá bem forte. Esse bispo aqui pode parecer que ele tá meio tampado aqui, mas ele tem uma ação forte aqui no centro. Então, a posição, ela é polêmica. A partida é igual o peão, né? Ele é um peão passado, mas também é um peão isolado. Ele é o quê? É um peão polêmico, não é assim que eu falo? Então, vamos lá. Uma posição polêmica aqui. Torre 8 foi jogado pelo Michael Adams. E6? Que é esse lance aqui, Magnus Carlsen? Por quê? Por que você está fazendo isso? F por E6 foi jogado e aqui E5. Quer dizer, como é que pode um menino de 15 anos jogar esse lance, né? A gente fala assim, ei, esse peão tá seguro aqui, esse centro tá seguro. Vou deixar do jeito que tá. Vou dobrar a torre, não é assim que a gente pensa? Magnus Carlsen faz esse lance genial, o melhor lance da posição E6. Fecha a atividade aqui da torre, joga com E5, restringindo completamente aqui o salto do cavalo. E a partida segue agora. O Michael Adams vai para uma decisão interessante aqui na posição. E ele vai para esse lance aqui, cavalo por E5. Ele poderia jogar aqui o lance cavalo C5, seria perfeitamente jogável também, de olho nessa maravilhosa casa aqui de D3. O que poderia seguir com o bispo em C6, né? E a gente vai percebendo a força aqui do par de bispos. E se a torre tentar se escapar, além de tudo vem bispo E7, né? E se a torre tentar escapar de novo, aí tem cheque, aqui good game, né? O rei escapa, bispo por cavalo. Esquece, isso aqui é um desastre, né? Então aqui o Michael Adams já tem problemas na posição. E por isso ele segue com esse lance espetacular aqui. Cavalo por E5, sacrificando peça. Porque agora é o seguinte, se F toma... O que o Michael Adams jogaria? G5 e recupera a peça. Esse bispo aqui no canto ficou esquisito, né? E aqui a gente teria uma posição, segundo os computadores, com igualdade. Por isso que depois de cavalo por E5, o Magnus Carlsen não captura o cavalo. Será que ele já tinha calculado tudo isso? Ele vai para o lance assustador aqui na posição. Ele faz o lance bispo D8. O que tá fazendo esse menino aqui? Tá jogando igual o Karpov. Rafa, eu sabia que você ia falar que é o lance do Karpov. Toda vez que alguém joga o bispo na oitava, né? Na oitava horizontal, o Rafa fala que é o lance do Karpov. É o lance do Karpov! Aqui pelo Magnus Carlsen, atacando o peão de C7, quer dar mantendo o cavalo atacado. Seguimos com o cavalo D3, um cavalo forte na sexta horizontal. O Magnus Carlsen volta o bispo dele, passou o bispo pra frente da cadeia desses peões aqui. Que genialidade é essa? Torre B7 foi jogada. Esse Michael Adams joga xadrez, hein? Esse cara joga xadrez. Ah, ele não viu o que o bispo toma? Não, ele ofereceu. Na verdade, assim, não tem outra também, né? Então, olha o que o Magnus Carlsen tá fazendo aqui, né? Agora, não é de todo ruim jogar a torre B7, porque depois de bispo toma, pelo menos o Michael Adams tem um cavalo na sexta e um bispo poderoso. Isso aqui... Opa, essa diagonal aí tá esquisita. Isso aí... tem um bispo poderoso, né? Então, um cavalo na sexta e um bispo poderoso, compensação, com certeza, pela qualidade a menos. Com certeza é difícil falar no xadrez, mas talvez uma compensação pela qualidade a menos. A4 foi jogado. Nós temos peão toma. Magnus Carlsen segue agora com torre de D1. Quer dizer, ele joga A4, abre linha
e traz a torre. O cara sabe jogar, ele sabe de alguma coisa. Claro, os grandes mestres sabem essas manobras de abelhinha, não é novidade. A Alekhine fazia isso, os clássicos faziam isso. Mas olha como emprega bem isso o Magnus Carlsen, né? Bispo C6 foi jogado, torre P8, força trocas. Rei F7 foi jogado, torre toma, rei toma. E aqui bispo D6, então, jogado pelo Magnus Carlsen. Temos o lance A6, torre vem para a coluna B, as torres gostam de colunas abertas. O Carlsen deixou o bispo aqui para paralisar esse peão e dá liberdade para a torre. H5 foi jogado, a torre sobe, bispo atacado. Rei D7 ataca também o bispo do Carlsen. Bispo vai lá para F8, mantendo 2 peões atacados. Michael Adams protege o de G, cai o de A. E aqui seguimos com o lance E5. Tentando aí dar atividade para o cavalo. Temos peão toma, cavalo toma. Magnus Carlsen segue com H4, paralisando aqui os peões na ala do rei. Cavalo vem para a casa de G4, bispo G7, controlando aqui, de certa forma, o cavalo. Cavalo que só tem aqui, por enquanto, uma casa. Rei C7 foi jogado. Bispo vem para a casa de D4. E agora o cavalo está completamente controlado, percebam. Na verdade, ele ainda tem H6. Cavalo H6 foi jogado. E agora rei vem para a casa de F2. Cavalo manobra para F5. Bispo atacado, bispo C5. Mais uma vez, esse padrão do bispo distante do cavalo por 2 casas, né? É o padrão de onde o bispo controla o cavalo. Rei D7 foi jogado. Temos o lance bispo B4. Rei C7, torre cheque. Rei vem para B6, torre passa para F7. Aqui, percebam, né? Como o Magnus Carlsen joga primeiro aqui o lance bispo B4, né? A compreensão aqui de xadrez desses caras é realmente fenomenal, né? Fenomenal. E agora dá o cheque aqui e passa a torre para o outro lado. O bispo continua controlando o avanço do peão. Cavalo H6 ataca a torre em E7. Temos aqui o bispo em D5, torre em D7 perseguindo o bispo. Cavalo G4 com cheque. O rei vem para E2 e o bispo centraliza na casa de E4. Meus amigos, olha essa luta interminável aqui. Bispo cheque, cavalo vem com cheque, o rei encosta aqui, o cavalo manobra. Torre dá cheque, o rei sai. Mais um cheque aqui. Isso aqui precisa de muita manobra. Tenta parar o peão mais uma vez. O bispo vem para a casa de C2. A torre centraliza. Quer dizer, jogar uma posição dessa contra um 2.700 de rating feed, contra um super GM, é um ato heróico, né? É um ato heróico que vai criando dificuldade aqui o Magnus Carlsen. Vai mostrando porque que ele seria talvez o melhor jogador da história de finais de todos os tempos, né? Tá aí, Capablanca é um dos contenders aí, um dos, né, que competem aí para essa fama, né, de melhores jogadores de finais aí de todos os tempos. E aqui finalmente cai um peão, tanto manobrou que conseguiu um peão, mas o final ainda é absurdo de difícil, o Carlsen vai, persegue o cavalo e dá mais um cheque, melhora a posição do rei, joga o rei, deixa o rei cortado, traz o rei para ameaçar rede de mate, o cavalo dá cheque, o rei centraliza, o cavalo volta, o bispo vem, quer dizer, um negócio interminável aqui, uma manobra extremamente sutil que o Magnus Carlsen vem fazendo e a gente vai vendo a barrinha subindo aí. E depois de rei F6, meus amigos, Michael Adams abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Meus amigos, que final foi esse, né? Aqui, rei E6 também seria uma possibilidade aqui nessa posição, mas rei F6 foi jogado. E uma possível continuação seria cavalo por H4. Aqui capturando o peão. Magnus Carlsen poderia seguir com torre G7 com cheque, jogando o rei para a casa de F8, seguido de torre H7, atacando o cavalo e ameaçando o checkmate. O rei tenta escapar e aqui as brancas têm uma vantagem certamente definitiva, certamente vencedora, né? Então, uma partida espetacular aqui do Magnus Carlsen contra o Michael Adams. Vamos ver a precisão aqui dos jogadores, vamos lá. O primeiro computador de xadrez, o turco mecânico, era na verdade um cara escondido em uma caixa fingindo ser um autômata. É verdade, eu já fiz vídeo sobre essa história. O turco fazia demonstrações por toda a Europa, né? Era um robô assustador que fazia os lances, mexia e tal. E parece que tinha um forte jogador ali escondido. E através do mecanismo de jogo de espelhos e mimeógrafos e coisas do tipo, ele conseguia controlar a mão do robô e ver os lances e jogar. Que coisa espetacular, não? 93,1% de precisão para Magnus Carlsen, 88,7% para Michael Adams. Mais uma vez, uma precisão assustadora aqui do nosso Magnus Carlsen, que fez 2.800 de performance contra 2.550 do Michael Adams. Tem mais, meus amigos, tem mais. Continuem aqui.
Alexander Morozevich chegou a ser o número 5 do mundo com 2.730 e pouco de rating. Um cara e tanto, com seus altos e baixos. Na década de 90 ele fazia muito, aí depois o rating caiu para quase 2.500 e pouco. Igual o Adibam Bhaskaran, jogador indiano atualmente, né? Ele tava com 2.700 e tanto. Aí casou agora, por coincidência, tá com 2.500 e pouco, já 2.550, acho. Tomara que ele volte pros 2.700 seja só um ajuste temporário. Com o Morozevich foi assim. Ele continua sendo convidado para grandes torneios, né? E tem muita gente que torce por ele, que eu sei. E aqui, então, a gente tem o Magnus Carlsen contra o Morozevich no torneio de Linares. Não, Morelia Linares, tá? Então, uma parte foi em Morelia, outra parte foi em Linares. A gente tá aqui na parte de Morelia, no México, na verdade. E teria uma parte também em Linares, 2007. Magnus Carlsen já com 16 anos de idade. Fevereiro. Acabou de fazer 16 anos de idade, ele faz em novembro. Vamos dar uma olhada então. O Magnus Carlsen abre aqui a partida com o peão dama. Temos o cavalo em F6, C4 e G6. G3, o bispo vem para G7, bispo G2. E depois do roque, o cavalo desenvolve. Temos D6, cavalo vem para F3, C5, ataca o centro. Roque coloca o rei em segurança, o cavalo desenvolve. D5, o cavalo atacado vem para A5, pressionar o peão. E aqui, cavalo D2 faz a proteção. Cuidado com B3, hein? Cuidado com B3, que parece um excelente lance. Leva esse cavalo por D5 aqui, golpinhos de abertura. Hein? Golpinhos de abertura, cuidado. Então, por isso Magnus Carlsen joga com cavalo D2. E agora E5, ocupando aí o centro. Agora sim, B3, com essa diagonal fechada. Magnus Carlsen joga o B3, cavalo vem para G4, H3. Ataca o cavalo, não dando tempo de uma expansão com F5. O cavalo volta para H6, ainda possibilitando a mobilidade aqui do peão. E o Carlsen joga com o cavalo centralizado agora na casa de E4. Temos F6, foi jogado. Também seria possível F5. Você pensou no lance F5, parabéns, seria um excelente lance. E aqui, meus amigos, o Magnus Carlsen já começa a fazer magia aqui nessa... Você fala assim, o que eu vou jogar aqui? Né? O que você jogaria aqui? Sei, vou tirar o bispo, vou desenvolver o bispo, vou colocar o bispo aqui em D2, ó. Talvez, não parece um bom lance? Dama D2, talvez, será que funciona? Talvez, a gente pode pensar em alguns lances, né? Dama C2, por que não? Né? Já trazendo a dama pro jogo, dando liberdade pra torre. Tem muito lance aqui, né? Olha o que o Magnus Carlsen me joga, meus amigos. Cavalo por D6! Que é isso? Tanto um quanto o outro é estranho, né? Tanto o cavalo por F6 que eu fingi que ia fazer, quanto o cavalo... São lances estranhos, né? Surpreende. A gente fala, que é isso? Vamos ver como segue. Então, do nada, o Magnus Carlsen me sacrifica o cavalo. A partida segue com dama por D6 e o Stockfish não ousa a julgar ainda. Ele tá só observando, tá assim, ó. Tá enrolando o bigode aqui o Stockfish. Só olhando. Magnus Carlsen segue com o cavalo aqui em E4, atacando a dama. A dama volta para casa de D8. E o Carlsen joga com o cavalo por C5. Né? Notem que não dá para pensar em continuar defendendo esse peão. Por exemplo, dama B6, tá vindo bispo A3 com um bom ataque. Então a posição ela já é cheia dessas sutilezas, né? Bastante já complicada. Que sacrifício foi esse, cara? De longo prazo. Aqui, então, seguimos aqui com o cavalo por C5 e agora F5. Morozevich com uma peça a mais. Fala, vambora. Segue atacando na ala do rei. E o Carlsen joga agora com D6. Ganhando bastante espaço. Abre a diagonal do bispo. E4 foi jogado, tenta fechar o bispo. D7. Magnus Carlsen vai recuperar a peça hora que ele quiser. Aqui seguimos com o cavalo em F7 e agora sem nenhuma pressa, né? Aqui vamos entender o que está acontecendo aqui, ó. Vamos entender porque essa torre está caindo já faz tempo, né? Quando o E4 foi jogado, bloqueando aqui o bispo de casas claras, esse lance ataca a torre. O Magnus Carlsen me responde com o lance D7, a gente fica se perguntando por que não, bispo por torre. Aqui o Carlsen poderia jogar com o bispo por cavalo, atacando a torre, atacando o bispo e seguindo atacando também esse bispo aqui, né? Então a gente tem uma posição muito boa aqui para o Magnus Carlsen. Que loucura! Por isso o cavalo F7 foi jogado e ainda mantendo a torre do Magnus Carlsen atacada. E agora sim o Carlsen faz o lance torre B1, uma vez que o bispo não vai a lugar nenhum. Dama em E7 foi jogado. Carlsen segue com o peão por bispo, promovendo para a dama. Podia promover para a torre também? Podia. Até para bispo aqui, eu acho. Deixa eu ver se a barrinha não vai mexer. Mas o Magnus Carlsen preferiu não jogar desta maneira sádica. E joga promovendo para a dama. Temos agora a torre de A para o C8 e agora cavalo em A4.
pelo Magnus Carlsen, dando suporte aqui nas casas escuras. Torre de F em D8 ataca a dama vem para casa de E1. Um lance, uma ameaça. O cavalo volta para C6 e o Carlsen volta o cavalo para C3, o cavalo suportado pela dama. Cavalo D4 foi jogado, ameaçando ganhar... Não, na verdade não tá ameaçando nada, né? Eu falei, tá ameaçando ganhar a dama. Como? Bispo por cavalo e depois de dama toma cavalo por peão com cheque, né? Eu só fico pensando por que eu imaginei que ele vai jogar bispo por cavalo aqui, né? Agora é o seguinte, pessoal. Bispo B2 foi jogado pelo Magnus Carlsen. B5 tenta abrir linhas aqui na ala da dama. Cavalo centraliza em D5, atacando a dama, ganhando um tempo. A dama vem para casa de D6 em segurança. Bispo por cavalo. Magnus Carlsen abdica desse bispo monstruoso. Entrega as casas escuras pro Morozevich. Fala, ó, quer a diagonal inteira de casas escuras? É sua. Presente. Ele aceita. E o Carlsen segue com torre D1, atacando o bispo. O bispo atacado vem para casa de E5. E o Carlsen segue com o lance dama em A5. Vamos fazer uma pequena contagem material aqui. 2 torres, todo mundo tem um bispo, todo mundo tem um cavalo, todo mundo tem uma dama. Como é que tá de peões? 6 peões aqui para as negras. E o Magnus Carlsen tem 7 peões. Afinal de contas, ele mereceu com aquele sacrifício de cavalo no começo da partida. E a partida segue com B por C4, igualando a questão material. E o Carlsen então segue com o cavalo em E3. Esse lance ataca a dama, protege a torre e ataca o peão. A partida segue com dama C7. Atacando a dama do Magnus Carlsen, que segue com o lance dama toma. E aqui depois de bispo toma, né? Também seria possível torre toma, ou essa torre está protegida. Aqui bispo toma foi jogado. E o Carlsen segue com o cavalo por C4, mantendo a sua vantagem de um peão. Uma maioria de 2 contra 1 na ala da dama. É o suficiente para pensar numa vitória? Ó, quem tem um peão a mais tem esperança. O Stockfish está falando que, ó, isso aí não é nada, né? Robô contra robô tá em casa. Vamos ver. A partida segue com o cavalo em E5, propondo trocas, indo para bispos de cores opostas. Magnus Carlsen troca as torres. Torre toma, torre toma. Torre C1. Protege o cavalo, temos cavalo toma, torre toma. Torre dá o cheque, o bispo cobre. E bispo D6 coloca o bispo em segurança. A gente tem esse final de bispos de cores opostas com uma torre no tabuleiro. Vamos ver aqui esse finalzinho. Magnus Carlsen abre aqui para o bispo poder jogar. Tira a cravada do bispo. Já coloca a torre na 7ª. Tira a torre daí do adversário. Persegue essa torre mais uma vez. Joga com G4. Tenta quebrar a estrutura de peões do adversário. Segue pressionando o peão central. Aproveita a cravada do peão e faz esse lance maravilhoso, né? Aqui esse lance de efeito aqui, porque tem torre toma com cheque. Recuperando peça na sequência, ficando com 2 peões a mais. Esse final deve ser vencedor. Por isso o rei F6 foi jogado. Cai mais um peão. O computador continua dizendo que robô contra robô tá em casa, hein? 2 peões a mais aqui. Não garante vitória. Bispos de cores opostas e tal. Entre seres humanos a conversa é outra. Vamos ver. Aqui propõe-se trocas. Torre toma e bispo toma. Meus amigos, esse final é um final emocionante. Apesar do computador dizer que tá tudo certo, ó, tá tudo sob controle, vamos ver como é que é entre seres humanos. Melhora a posição do rei, traz o rei pra casa clara, dispara um pouquinho na ala do rei, dá liberdade pro outro peão avançar, passa o rei pra ala da dama, faz esse batalhão de peões, mantém os peões nas casas escuras, o que é muito arriscado. É muito arriscado fazer isso, porque isso aqui pode vir... Esses peões aqui vão ser todos comidos, não é nem capturados, vão ser comidos. A partida segue com o rei C4 falando, vai lá comer. O bispo vem para D6, ataca o peão, rei B5. Bispo come o peão. Rei por A5, bispo G3, vai comer todos os peões. Rei vem para B5, bispo por H4. A4, Rafa, pode falar comer no xadrez, não é capturar? Eu falo o que eu quiser, né? Você também, você fala o que você quiser. Você quer falar comer? Pode falar comer. Qual que é o problema, né? Pode falar, não tem problema nenhum. Agora, claro, se você é um professor de escola, vai ensinar os alunos, não sei o que, fale capturar, né? Entre amigos e tudo mais, quer falar comer, você fala o que você quiser, né? Quer falar rainha, fala rainha, né? A gente usa o termo dama por conta da anotação. O rei tem a letra R, como é que você vai anotar, né? Mas queen é rainha, né? Mas a gente fala dama, mas eu posso falar rainha? Claro! Se não for anotar com a letra R, tá ótimo. Bispo por G5 foi jogado. Magnus Carlsen segue com A5 disparando o peão. Rei vem para casa de F6, A6. Bispo vem para casa de E3, rei C6. G5 dispara o peão. B4. Cara, que final emocionante. Rei vem para casa de E5.
B5. Magnus Carlsen deixa o bispo. Rei por E4. B6, dispara o peão. Aqui, G4 também tenta disparar. A7 foi jogado. Claro, vai disparar o peão certo, hein? Pelo amor de Deus, não vai me disparar aqui o peão de B primeiro. Aí você chora, né? E olha, por algum milagre ainda dá pra empatar isso aqui, pelo que os computadores estão falando aqui, né? Ainda dá pra tentar empatar aqui alguma coisa, um rei C7, promove ainda, talvez, com muito suor, dê pra empatar. A7 foi jogado pelo Magnus Carlsen. G3 foi jogado. A8 promove pra dama. Rei vem pra casa de F3, B7. Bispo vem pra casa de F4, dama em F8. Temos o lance rei E4, dama em E8 com cheque. Nessa posição, meus amigos, o Alexander Moisevich se dá conta, né? De que o Magnus Carlsen tem uma dama aqui vagando pelo tabuleiro e ele não. E, portanto, nessa posição, ele abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, meus amigos. É uma possível continuação. Eu não sei se ele jogou o lance rei E4 aqui. Eu acho que ele simplesmente abandonou aqui, né? Mas talvez o... Bom, DGT nessa época... talvez ele tenha jogado mesmo rei E4. Por conta do dama E8. Foi dessa maneira. Abandonou porque não dá mais. Vamos ver aqui uma possível continuação. Seria o rei vindo para F3. Cai o peão de H. Aqui o rei tenta vir para F2. É possível jogar com dama em F7, atacando o bispo. Não dá tempo de avançar o peão, portanto rei E3. Aqui você pode sacrificar, porque você promove para dama com cheque. E esse finalzinho bem jogado você ganha. Rei F3 você traz o rei. G2 parece que vai dar boa, né? Aí aqui você pode jogar dama em H2, por exemplo, e o rei encosta e se fala, pronto, aqui empatou, né? Só que não, tá cravado, teria que jogar um rei F1 para promover. E aí você pode trazer o rei para casa de F3 e se promover para dama, dama em E2 com checkmate. Olha que finalzinho bonitinho. É claro que deve ter alguma maneira mais menos emocionante de ganhar, né? Rafa, não daria para promover para cavalo aqui? Certamente se for uma partida de blitz, você joga para cavalo, que é o lance que você sobrevive um pouco mais. Se seu adversário tiver com o tempo caindo, talvez, né, dê para um empate aqui. Mas aqui tá ganho, ó. Rei e vem para casa de E3. O que as pretas podem jogar aqui? Não pode mexer o rei, senão leva mate. Em 1. E o cavalo também não tem casa, né? Então aqui tá ganho. Não tem afogamento também. Aqui não tem afogamento. Vamos supor cavalo H3, tanto faz. Aqui você pode jogar com dama por H3, ou então os computadores dão até um caminho mais rápido aqui. Dama G3 seguido de dama F2 com checkmate, né? Que é isso, meus amigos? Vamos ver a precisão. No way! 94,4% de precisão para o Carlsen, 87,8% para o Morozevich, com lance brilhante numa partida longa, meus amigos. Não foi uma partida curtinha aqui. Uma partida extremamente longa, né? E aqui a gente teve aqui, cadê a performance? Aqui, olha só, não tem performance. Essa partida tá sem rating, não dá performance. E o lance brilhante qual foi? D7, lance brilhante aqui do Magnus Carlsen. Meus amigos, que partida foi essa? Que sacrifício de cavalo maluco foi aquele do Magnus Carlsen. Como é que ele viu tudo isso? É tudo muito impressionante, não é mesmo? A gente segue com a nossa playlist, a Gênese de uma Lenda, Magnus Carlsen. Lembrando da Black Friday da hashtag, hein? Já aproveita agora e já se inscreve lá pra você ficar por dentro aí e não perder essa oportunidade, tá bom? É isso, galera. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço pra todos vocês e até a próxima. Valeu!